perto da pretensão, e a pretensão era realmente fazer uma espécie de marcha sobre Brasília. A gente pode escolher uma referência comunista, né? A coluna Nicolas, de brincadeira, ou uma fascista, talvez mais apropriada, né? A marcha sobre Roma e, no caso, a marcha sobre Brasília. Bom, não aconteceu nessa dimensão, e ainda que a gente possa inferir que pessoas participaram de trechos apenas da caminhada, sei lá, na sua cidade, passou por aqui, vou lá, caminho 20 quilômetros e volto para casa para dormir na caminha quente. Se a gente dobrar o número, vai para 36 mil, 40 mil, e ainda assim estava muito longe da pretensão. Veja só, qual o propósito desse negócio? Que o Nicolas é um grande marqueteiro de si mesmo e que essa marketagem encontra eco hoje, não há dúvida. Inclusive na imprensa às vezes é tratado como se fosse um pensador, a despeito das coisas pavorosas que diz. Esse tipo de coisa interessa, vamos ser objetivos, como que é? Caminhada da liberdade, marcha da liberdade, ou sei lá o quê. Da liberdade para quem? Da liberdade para Bolsonaro, se entende, da liberdade em sentido mais amplo, da liberdade política, porque essas forças estariam hoje sendo sufocadas pelo Supremo e sei lá como é que é. Isso colabora para tirar Jair Bolsonaro da cadeia? De algum modo isso ajuda Jair Bolsonaro? A resposta objetivamente é não. Não ajuda em si, porque se há coisa que não se viu até agora, nem com lei Magnitsky em curso, quando esteve contra ele, foi Alexandre de Moraes ceder a esse tipo de pressão. Isso não existe. Por aí, por esse caminho, não. A única razão de se pedir essa prisão domiciliar hoje é produzir um evento político. Já falamos aqui, eles querem Bolsonaro em casa para depois tratar isso como se fosse um ato absolutório, né? Então, olha aí, tá vendo? Tanto não aconteceu nada, tanto era uma invenção dos adversários, uma perseguição empreendida pelo Supremo, pelo Alexandre em particular, que agora Bolsonaro está em casa. Não estaria se, claro, fosse culpado, etc. Então, ao mesmo tempo que se alega a questão de saúde, tem uma questão que é de natureza política. E todos eles, quando se manifestam a respeito, falam isso. Rogério Marinho, ele falou condenado por crime impossível. Então, na verdade, não é a busca da domiciliar que eles querem. Eles querem criar um fato político. E aí o Bolsonaro virou um objeto passivo desse troço em qualquer circunstância. Porque se sai a domiciliar por alguma razão, é claro que o Nicolas vai bater no peito e vai falar, e eu estive lá. Se não sai a domiciliar, e nada indica que vai sair com os dados hoje presentes, né? Então é isso, nosso mártir está aí, está sendo perseguido. Quando o Nicolas faz esse troço, que é para ele, serve a glória dele apenas. Quando ele exalta o mito Bolsonaro, na verdade ele está alimentando um outro mito na cabeça dele, e quando a gente olha algumas análises, a gente vê que há uma certa tendência de vê-lo assim, o próprio mito Nicolas. Valdemar apareceu lá com um negocinho de chuva dizendo que é o futuro candidato a presidente da República, futuro presidente da República do Brasil. Portanto, foi um troço útil ao Nicolas, porque isso consolida, né, o Nicolas como uma liderança de extrema-direita, de direita, do alto da sua inexperiência, de algumas declarações suas de impressionante responsabilidade. Ele virou um problema também no campo da direita. Ele tem ali uma margem de atuação que é pessoal, que é própria, que não depende muito mais de Bolsonaro. Os Bolsonaro teriam hoje grande dificuldade de conter o Nicolas, que se vier a ser contido um dia, pode ser por suas escolhas, né? Não só pela vontade de terceiros. Veja, o Bolsonaro tem menos controle, os bolsonaristas têm menos controle sobre o Nicolas do que tem sobre o Tarcísio. Isso é importante. Veja que o Tarcísio foi jantado pelo bolsonarismo de uma maneira, assim, com muita facilidade. Ele leu tão mal o jogo que ele acabou. Enfim, salvo uma intercorrência, que eu não consigo nem imaginar qual é, e o imponderável, não se especula sobre o imponderável, o candidato é o Flávio e não será Tarcísio, ponto final, né? Vai lá quinta-feira no Bolsonaro para ouvir o que ele sabe que ele vai ouvir. O Nicolas está tendo um trânsito próprio ali. Ele fez isso, e isso só foi positivo para ele, para mais ninguém. Mantém essa coisa da extrema-direita mais radicalizada e, a rigor, sem proposta. O que é Nicolas para o Brasil? Além dele fazer esse debate na ponta das questões relativas a costumes, religião, a demonização do PT, não importa, e das esquerdas, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça com o Brasil, não importa se os números são bons ou são ruins na economia, não interessa. Ele não opera, o debate dele não é esse. O debate dele é sempre um debate que vai para a esfera dos valores, mas com muito mais superficialidade, e com isso não estou dizendo que o Eduardo seja necessariamente profundo, né? Mas com muito mais superficialidade do que o Eduardo, por exemplo. O Eduardo tem uma visão escatológica, no sentido de finalista da política, meio missionária, que no Nicolas é um pouco chanchada. Daí que ele seja mal visto em muitas esferas do bolsonarismo. Agora, veja, ele impôs a sua agenda. Muita gente na direita, mesmo na extrema-direita, falou, Nicolas, não é uma boa ideia fazer essa marcha. Essa marcha, evidentemente, não ajuda a tirar Bolsonaro da cadeia se o objetivo é esse. Mas é que o objetivo nunca foi esse. O objetivo é, sendo ele quem é, sendo uma liderança formada nas redes sociais, ele precisa de eventos.
o tempo inteiro. Ele é um influencer. Do que é que vivem os influencers? A tal da economia da atenção nunca foi tão verdadeira como é para Nicolas. Né? Ele depende disso. E aí ele consegue uma mobilização razoável fazendo essas patetadas. Como qualquer outro influencer, ele precisa ser notícia o tempo inteiro. Seja se opondo ao Supremo, fazendo esse negócio que ele fez e tal, olha, seja criando uma mentira estúpida, absurda sobre o Pix, como ele criou, né? Com milhões de reproduções, de maneira a interferir até no próprio volume desse sistema de pagamento, tendo de Banco Central desmentir com aquilo que é um crime, que aquilo é um crime contra o sistema financeiro, aquilo que foi feito, afinal de contas. E, no entanto, ele ficou lá, fazendo o negócio dele, enfim, incontestada na direita, porque mesmo aqueles que estavam descontentes com o negócio dele, com essa história, e há muitos, a própria Michelle, que no fim saudou, não gostou, o próprio Flávio não gostou, mas aí não restou alternativa. Ele acabou arrastando. Não sei porque Malafaia, por exemplo, não foi. O fato é que ele não foi. Então, foi um troço feito para a glória do próprio Nicolas, único a discursar, mobilizando pessoas que você vê que tem um domínio, um trato nada próximo da política, a não ser alguns veteranos que até em relação a ele apareceram ali, porque também não viram maneira de resistir. Um troço irresponsável do ponto de vista da segurança, sem a devida preparação, sem os devidos cuidados. Ele tentou negar isso, né, em razão do acidente que aconteceu, mas ficou evidente que não tinha, enfim, a devida assistência ali. Helicópteros aparecendo, pousando na pista. Um negócio grotesco, mas que indica, e eu acho que é isso que é importante, pano de fundo desse troço, a miséria intelectual e política